Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bênção esteja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta: aquele cuja intenção foi durante o dia é o mesmo daquele que partiu antes do amanhecer? Sim. Quer dizer, o jejum é uma coisa integrada que não se torna obsoleta. Segunda pergunta: há alguma evidência para a decisão anterior? Sua evidência é o que aconteceu durante o jejum de Ashura, sob a autoridade de Rabi bint al-Wali. Ela disse: o profeta enviou na manhã seguinte a Ashura às aldeias de Ansar. Quem quebrar o jejum deve completar o resto de seu jejum, e quem jejua pela manhã deve jejuar. Combinado ao meio-dia, e eles não tiveram que fazer as pazes. Terceira pergunta: um homem viajou e estava jejuando. Então ele pretendia quebrar o jejum. E quando não encontrou nada para quebrar o jejum, mudou sua intenção e completou o seu jejum até o Maghrib. Então, qual é a validade do seu jejum? Seu jejum não é válido. Ele deve compensá-lo, porque resolveu quebrá-lo. Sua intenção era quebrar. O que vale é a intenção. Quarta pergunta: qual é a decisão sobre a suspensão da intenção na presença de alimentos? Um exemplo dele é alguém que diz: se eu encontrar água, eu bebo. Caso ao contrário, eu estou em jejum. E ele não encontrou água, então seu jejum é válido, porque ele não cortou sua intenção, mas tornou a quebra do jejum dependente da existência de algo, e a coisa não existia, então ele permanece em sua intenção original. Quinta pergunta: se uma pessoa se torna impura e pretende jejuar enquanto está nesse estado, seu jejum é válido? Sim, é válido. Como um mensageiro, que a paz e a oração esteja com ele, acordava após a sua relação sexual e jejuava, mas ele deve se apressar para se lavar para alcançar a oração do Fajr. Então, não é permitido para atrasar a oração do Fajr de seu tempo. Sexta pergunta: um homem jejuou e na hora de quebrar o jejum ele dormiu e não se levantou até depois da chamada da manhã para a oração. Ele deve jejuar ou quebrar o jejum? Ele jejua e continua seu jejum, porque determinou em seu coração jejuar amanhã. Então, enquanto esta for a sua intenção, seu jejum é válido. Sétima pergunta: se duvidamos se é o último dia, é do Eid ou do Ramadã, e não ouvimos nada certo, então qual é a decisão sobre hesitar a intenção entre jejuar e quebrar o jejum? O que é obrigatório é começar a verificar. E o princípio é que continua como era. E se houvesse algo, teria sido aparente para que ficasse claro para as pessoas, para que não comessem suhur ou jejuassem. Então, tal dia é considerado parte do Ramadã. E se o início do mês fosse fixado, o assunto ficaria claro. O que é exigido de uma pessoa? Nesse caso, jejuar sem hesitar, porque o princípio básico que o Ramadã permanece. Então, se ficar claro depois que é o dia do Eid, ele quebra o jejum. Pergunta 8. A intenção do jejum superrogatório, o jejum da Sunnah, é diferente do jejum obrigatório? Sim, a intenção de jejuar voluntariamente em qualquer parte do dia é válida, desde que não seja procedida de qualquer ato que quebre o jejum. Nona pergunta: se uma mulher menstruada pretende jejuar amanhã antes que o sangramento menstrual pare, então para durante a noite, sua intenção é apropriada? Se ela souber por seu hábito que ficará pura com a menstruação, seu jejum será válido. 10ª pergunta: quem pretendia jejuar, então disse, se Deus quiser, com o coração ou com a língua, qual é a decisão sobre essa declaração? Se ele pretende ser abençoado, ou o jejum cai e a vida continua até que seja completado pela vontade de Deus Todo-Poderoso, isso não o prejudica. Mas se ele pretende suspendê-lo ou duvidar, seu jejum não é válido.
Pergunta 11. Quem pretendia jejuar e depois comeu antes da segunda chamada da oração, sem querer, a intenção invalidou? Não, a intenção permanece. Pergunta 12. O que se entende por permissibilidade de acordo com o uso da jurisprudência? É algo que se um homem ou uma mulher muçulmano faz ou diz, não há recompensa por isso e não há pecado nisso. Pergunta 13. O que significa a permissibilidade do jejum? Coisas que não afetam o jejum e nem de fato nem por omissão. Pergunta 14. É possível deixar algumas coisas permitidas por medo de quebrar o jejum? Sim, e isso é uma questão de piedade e cuidado para não estragar o jejum. Pergunta 15. Se um muçulmano suspeitar que algo quebra o jejum, o que ele deve fazer? O princípio é não julgar nada que seja uma das coisas que quebram o jejum, exceto com evidências legais. E porque o jejum é comprovado por evidências legais, não é invalidado, exceto por evidências legais da lei islâmica, longe de opinião ou racional aprovação. Então, espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu terei o prazer de responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.